Esse boa noite. Boa noite da Cissa é ótimo. A Cissa está lá em Lisboa, já está tarde para ela, mas bom, colocar aí para gravar. Já coloquei. Então, boa noite para todos. Mais uma vez a gente se reúne, uma terça-feira, esperando de muita paz, de muita harmonia, de muitas bênçãos para cada um de nós aqui, tá? Nós, os encarnados e desencarnados também. E que todo o plano espiritual que nos assiste, que nos cuida, possa realmente receber mais energias de mais alto e nos auxiliar sempre, porque sempre estamos todos muito precisados. E para a gente abrir hoje, a gente vai fazer a oração e na sequência tem o Nicolau apresentando o estudo de hoje, tá bom? Então, eu convido todos vocês a acessarem em si mesmos, se quiserem fechar os olhos. Vamos elevar nossos pensamentos, nossa energia, nossa vibração a Deus, Pai e Mãe, Jesus, nosso amado Mestre, Maria, a Mãe de todas as mães, representa para nós toda a bondade, o amor, o acolhimento. Esse mesmo acolhimento que todos nós aqui sabemos, que recebemos, que nos é dirigido, que todos aqueles que aqui se encontram possam sentir esse acolhimento, esse amor, consubstanciado na figura, na imagem de um manto azul que nos envolve, nos traz tranquilidade, nos fortalece para mais uma reunião. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora é a hora de se microfone. Vamos ver se ele fica interno. Amém. Baixinho um pouquinho para baixo, só um pouquinho, porque aí também. Eu não vou cantar, gente. Não? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, eu estava escutando a nossa querida Fran, tão amavelmente esclarecendo sobre os dramas da relação que existe entre mentes, os vínculos que acontecem, muitas vezes sem a gente perceber. E a gente queria comentar sobre isso, sobre a mensagem que vocês ouviram um pouquinho antes, né? Que foi a mensagem enviada hoje no grupo, chamada Sinais de Alerta. Deixa eu só botar o meu cronômetro aqui para eu não estourar o tempo. Peraí. É um sinal de alerta para mim. Então, eu vou começar, gente, lendo novamente a mensagem do livro Ideal Espírita, psicografada pelo Chico Xavier e assinada pelo espírito que se identificou como Irmã Sheila. Então, o nome da mensagem, mensagem 27 desse livro, é Sinais de Alarme. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. 1. Quando entramos na faixa da impaciência. Quase nunca a gente entra. No trânsito, então, no transporte público, então, né? Em casa, então, nós vamos continuar. 2. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior. Será que muitas vezes a gente sente pena de nós mesmos? E se acha, puxa vida, como eu estou sofrendo. E a gente nem passa pela nossa cabeça que pode ter pessoas sofrendo mais do que nós. 3. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Quem nunca pensou, puxa, mas eu esperava mais daquele amigo.
Caramba, mas olha, em outra ocasião eu ajudei, eu fiz. Continuando. Quatro, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Eu vou passar no grupo todas elas, tá bom? Mas pode tirar foto. Maldade nas atitudes dos companheiros. Ah, não, mas ele fez de propósito, ela fez de propósito. Não, aquilo queria me atingir. Será que a gente faz isso de vez em quando? Continuando. Quando comentamos, essa ninguém faz. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Será que acontece isso? Eu conheço umas pessoas que às vezes, vamos se reunir para falar mal dos outros? E é verdade. O nosso mentor espiritual, ele fala que um dos maus costumes, um dos vícios mais difíceis de serem alterados, que nos acompanham há séculos, é justamente o comentário depreciativo da vida alheia, ou a popular fofoca. Olha, gente, é uma marcação comigo, é o microfone caindo aqui, né? Fica, meu filho. Vamos lá. Outra, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Obviamente, aqui a Sheila não está querendo se referir a problemas patológicos mesmo, né? A gente vê hoje a, a estafa como uma doença prevalecendo para muitas pessoas, né? O estresse, né? Não é disso que ela está se referindo. Ela se refere àquela nossa reclamaçãozinha básica. Não, estou trabalhando demais, não, eu estou cansado, poxa vida e tal, né? Que a gente se flagra toda hora fazendo isso. Continuando. Quando passamos o dia a exigir esforço, sem prestar o mais leve serviço. Vamos, pessoal, vamos, faz isso, faz aquilo. Quantas vezes a gente se pega cobrando dos outros essa atitude? Continuando. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente. Quantas e quantas vezes, né, a gente, vamos sair para beber? Vamos tomar uma? Parece uma coisa tão despretensiosa, né? Mas ela chama isso de sinal de alarme, né? O desligar-se da realidade. Obviamente, isso não se refere a uma reunião amistosa, tal, mas a gente tem que sempre estar atento, porque os espíritos mentores nos esclarecem. Ninguém bebe sozinho. Ninguém fuma sozinho. Ninguém se entorpece sozinho. A população da Terra, hoje, de encarnados, é um pouquinho mais do que 8 bilhões. Todo mundo sabe disso, né? Mas há outras pessoas em número 3 ou 4 vezes maior, desencarnadas, que estão na mesma órbita da Terra. Uma parte dessas pessoas significativas são mentores, são protetores. Outra parte são pessoas iguais a nós. Outra parte são espíritos trevosos. São espíritos que se perderam na ignorância. Tanto os iguais a nós, quanto os que se perderam na ignorância, se ligam a nós para se entorpecer. Porque ninguém muda só porque desencarnou. Não é um botão mágico, né? Não, não. Como tudo na natureza, não há saltos. A mudança só se opera com muito esforço. Mas vamos continuar, está acabando aqui.
quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Essa é bem parecida com aquela, né? Da gente exigir muito, né? E fazer pouco. Mas essa é um pouquinho diferente. Não, mas ele tinha o dever de fazer isso comigo. É quase como reconhecer uma ingratidão. Ele tinha o dever de agir assim. Ele tinha o dever de agir assado. Um sinal de alerta. E ela remata aqui, a Sheila. Toda vez que um desses 10 sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos prudência, a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. A luz do discernimento é isso que a gente está fazendo aqui. E a prece? Como seria, pessoal? Como seria essa oração? Uma Ave Maria? Um Pai Nosso? Uma Salve Rainha? Um credo? Pode ser, desde que tenha um ingrediente. Aí eu pedi para a Duda colocar uma passagem do Livro dos Espíritos, mas aqui está muito diluída, né? Eu já vou falar logo, né? Esse ingrediente é o que faz a grande diferença. Esse ingrediente se chama vontade. Como vontade? Os Espíritos nos ensinam que quando nós emanamos um sentimento ou um pensamento, no qual a gente imprime a nossa vontade, o nosso desejo sincero de que ele atinja a Deus, de que ele atinja aos nossos protetores, ao nosso anjo da guarda ou a um santo de nossa devoção, é nesse momento, pela ação da nossa vontade, que a gente recebe ajuda. Seja falando Ave Maria, seja falando simplesmente, meu Deus, ou socorro. A grande diferença da prece, no momento que a gente percebe um sinal em nós mesmos de alerta, é, é o impulso da nossa vontade. No Livro dos Espíritos há a explicação de que nós estamos mergulhados em fluidos. Como que um fluido meu pode atingir o Rodrigão que está aqui? Vai atingir desde que eu imprima uma dose de vontade de que ele atinja. E é nessa hora, é nesse momento que o socorro vem. Acho que todo mundo assistiu, ou ouviu falar, pelo menos, no filme Nosso Lar. Lembra? A história, o livro é muito melhor que o filme, não precisa nem dizer, né? Mas a história é do médico que usa o pseudônimo de André Luiz, que é um médico famoso aqui na Terra, Carlos Chagas, e que ficou 8 anos em lugares não bons, lugares que a gente costuma chamar de umbral. Umbral é um lugar intermediário, né? Então, aqui, por exemplo, ó, tem um umbral da porta. Ele fica. Umbral é isso aqui, né? Ó, isso aqui, ó. Tem esse nome de umbral, por quê? Porque fica como intermediário entre uma região melhor e a Terra. Inclusive, há várias regiões intermediárias, ou vários umbrais. O André Luiz vagou por regiões, por umbrais. O tempo contado de acordo com as nossas horas foi de quanto tempo, gente? Quanto? 8 anos. 8 anos. O tempo no plano espiritual é contado de outra forma.
Mas para nós, 8 anos é muito tempo, né? É bastante tempo, né? O que ele fez para sair de lá? Oração. Ele se ajoelhou num determinado momento, depois de andar 8 anos, e clamou com sua vontade: Meu Deus, me ajuda! E aí a ajuda veio. É essa oração que funciona na hora de um sinal de alarme. E por que eu estou tão preocupado em falar para vocês dos sinais de alarme? Bom, primeiro porque eu estou falando para mim, antes de falar para vocês, né? Eu sou o primeiro a ouvir o que eu falo, né? Mas, em que momento nós estamos vivendo hoje, espiritualmente falando, no nosso planeta? Umbral. Pré-caos. Como é que é? Pré-caos. Pré-caos? Momento de transição. Tem um livro dos 5 livros principais da doutrina espírita que se chama A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nesse livro, Kardec, orientado pelos espíritos, comenta e explica vários fenômenos que a gente chama de milagre, inclusive fenômenos que aconteceram, que são narrados na Bíblia, como a criação da Terra. E ele vai a um ponto em que ele fala, no capítulo 18, da época que nós estamos vivendo agora, que é a época de transição. Realmente é caótica, realmente é umbralina. Por quê? Bom, neste planeta, nós vivemos até agora um período de lutas e de uma mistura muito grande de atitudes boas Quer uma tapioca? e ruins. Uma mistura muito Vamos grande. fazer uma tapioca, tu queres? Eu quero. Desculpa, esqueci de desligar, perdão. Eu quero, opa. Ó, essa hora comer tapioca é só assista mesmo, né? Mas vamos lá, gente. O nosso planeta ele tem sido um misto de atitudes infelizes, nossas mesmas, em outras vidas, e atitudes melhores. Esse misto, ele vai ceder lugar definitivamente para que estejam vivendo nesse planeta pessoas, espíritos encarnados, com desejo de se melhorarem, com desejo de agirem com atitudes boas. Isso não quer dizer que todos agirão, mas isso quer dizer que aqueles outros espíritos rebeldes, aqueles outros espíritos muito ligados ao materialismo, eles não vão reencarnar mais na Terra. É esse o momento que nós estamos vivendo, dessa passagem. E o que acontece nesse momento? Caos. Eu vou ler para vocês um questionamento do Livro dos Espíritos, questão 784. A questão 784 diz assim: Kardec, fazendo uma pergunta que nós podemos fazer hoje para os espíritos. Ele diz assim: a perversidade do homem é muito grande, diz ele para os espíritos. Não parece recuar, ao contrário, ela parece avançar, pelo menos do ponto de vista moral, não é verdade? A primeira coisa que a gente fala é sim, né? Os espíritos responderam: engano vosso. Observai bem o conjunto e vereis que o homem avança sim, uma vez que compreende melhor o que é o mal e a cada dia corrige abusos.
Agora, ele arremata, os espíritos arrematam com a seguinte resposta: é preciso o mal chegar a extremos para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. É isso que nós estamos vivendo atualmente. Nós estamos vivendo uma escalada do mal. Pelo menos, ele está fazendo muito barulho. E Deus e os seus mensageiros permitem que isso aconteça para que nós despertemos, para que fique muito claro: isso é bom, isso não é. Isso me ajuda, isso me prejudica. E é nessa hora, nesse momento, em que nós temos que compreender o processo obsessivo, como ele acontece. Eu separei um texto do livro Ação e Reação, em que um espírito trevoso conversa com um espírito de luz que estava disfarçado como espírito trevoso, justamente para poder cuidar de uma pessoa que estava sendo vítima desse espírito trevoso. O trecho é um pouco longo, mas vale a pena. Olha só o que ele fala. O espírito trevoso está aqui identificado com o nome de Leonel. E Silas é o espírito de luz que está disfarçado, sem que ele veja a própria luz, para conseguir afastar o Leonel e talvez até trazer o Leonel para o bem. Então, Leonel, percebendo que Silas penetrava no âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado: sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Aí tem uma referência. O que são os vingadores? Organizações mantidas por inteligências criminosas, homiciadas, localizadas temporariamente nos planos inferiores. Então, o que eles aprendem na escola dos Vingadores? Isso não quer dizer que seja uma verdade, tá? Mas é só para perceber aonde vai a estratégia de um espírito umbralino. Aprendemos que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, possuímos um desejo central, ou tema básico, dos nossos interesses mais íntimos, os que estão lá no fundo. Olha, eles captam esse desejo central. Eles entendem que esse desejo central é manifestado, é externalizado por algumas atitudes. É o entendimento deles. Então ele diz assim: por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. É o entendimento da escola dos Vingadores, orientando os espíritos que muitas vezes vão, de uma maneira muito estratégica, procurar nos prejudicar, ou às vezes até achando que estão fazendo justiça. E aí continua. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, no entendimento deles, através de ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade, quem vive na crueldade, é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação, aí eles falam isso. A elevação moral é o reflexo do santo. Vejam, o ponto não é se isso é verdade ou não. Ele está simplificando demais, né? A gente que frequenta, por exemplo, uma terapia, sabe que é muito mais profundo e complexo que isso.
Mas o que eu quero chamar a atenção é para essa estratégia de liame espiritual, de ligação espiritual. E ele continua: conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, olha só como ele se coloca numa condição, né? É assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que lhe superponham, nutrindo-se, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta uma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que desejamos corrigir. Eles acham que aquela pessoa encarnada é uma criatura malfazeja, que eles têm que corrigir. Por isso que se chama Escola dos Vingadores. Entidades outras, então, introduzir no convívio daquela pessoa encarnada espíritos outros que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, porque eles também, os espíritos trevosos, são muito ocupados, criar telas mentais que desejamos com fins visados, por intermédio de determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado normal, anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Parece um judô espiritual, né? Quem já treinou judô sabe que a gente, nessa arte marcial, usa a força do adversário contra ele, né? Ele vem nos atacar e você faz um golpe e ele cai com a força dele mesmo. Olha só a estratégia desses irmãos perdidos na ignorância. Captam um sentimento ou um pensamento maior, íntimo, e procuram alimentar esse sentimento ou pensamento maior, íntimo, superexcitando um lado que observam: a pessoa tem muito medo, ou a pessoa é muito sovina, ou a pessoa tem um desejo de poder, ou a pessoa tem um desejo de fuga, ou a pessoa é pouco hipocondríaca, procurando alimentar esse ponto até que a pessoa acaba ficando à mercê de um processo obsessivo complexo. Por isso que eu fiz questão de colocar para todos nós, volto a dizer, para mim, em primeiro lugar, a lição dos sinais de alerta. Por isso que o narrador, tão inteligentemente, ele se refere à mensagem profunda de Jesus, que disse: vigiai e orai, e não orai e vigiai, mas chamou primeiro a nossa atenção para que nós possamos estar atentos. Atentos a quê? A nós mesmos. Hoje é tão fácil a gente prestar atenção no outro. Hoje você vai virando a internet aqui, ó, e aquilo vai te iludindo, e você se desconecta de você e fica conectado em algo que não é seu. É tão fácil prestar atenção no outro e não prestar atenção em nós. Mas há remédio para ele. Há solução. Tem um autor espírita que eu gosto muito, já desencarnado. Ele não era médium ostensivo, chamado José Herculano Pires. Mas ele escreveu mais de 70 obras espíritas, explicando, teorizando, ele com uma verve muito eloquente, falando de uma maneira muito contundente. Ele fez
uma dessas 70 obras é um livrinho pequenininho que se chama O Passe, a Doutrinação e a Obsessão, ou melhor, a Desobsessão. E ele, nesta obra, ele traça um roteiro da desobsessão. Eu vou mandar isso tudo no grupo. Não vou ler o roteiro inteiro. Mas a primeira parte, que eu costumo falar para amigos queridos, somos donos da nossa vontade. Espírito nenhum, por mais estratégico que seja, ele pode entrar em nós. Não, ninguém entra em nós. Ele tenta criar pontes de ligação conosco. Mas nós somos donos da nossa vontade. Então, Herculano Pires, ele fala assim, olha que bacana. Eu uso isso para mim todos os dias. Eu coloco na minha agenda para tocar esse compromisso e eu me lembrar dessa frase. Eu coloco em português e inglês para treinar o inglês também. Ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitar o dia. Deus me ajuda. É fazendo que se aprende. Vou aproveitar o dia. Deus sempre me ajudou, me ajudará hoje também. Nós não estaríamos aqui se não fossem as diversas ajudas que nós não temos nem como contar, porque muitas vezes são tão sutis que nós nem percebemos que durante o dia, durante os meses, durante os anos, durante todos os momentos, são intervenções diretas de Deus e dos seus emissários. Começa do ponto em que todos nós tivemos uma encarnação programada. De acordo com a Franzinha, ela fala sempre tão, fazendo uma analogia tão bacana, ela diz assim, deve ser um software hiper mega blaster, porque tudo fica tão sincronizado, concatenado, e é o software divino dos seus emissários. E ninguém, nem o mais cruel presidiário, comando vermelho que seja, ninguém nasce para ter uma encarnação fracassada. Não fracassada no sentido material, mas fracassada no sentido de progresso. Ninguém nasce para regredir. Nós só renascemos quando temos chance de progredir. Todos nós. Então, olha que frase interessante. É fazendo que se aprende, nos convidando a agir. Para você não fazer nada, Deus sempre nos. Tá acabando. Para você não fazer nada, basta a inércia. Mas para agir, o que é que precisa? O exercício da nossa vontade. Então é isso, gente, que eu queria deixar como mensagem. Nada de rancor com os irmãos perdidos na ignorância. Nada de rancor. Nós já estivemos no lugar deles. Eu já fui um irmão perdido na ignorância. E ainda me sinto muitas vezes assim. Eu tive uma vivência uma vez, como o Adriano explica, né? Um desdobramento espiritual, em que eu fugia de Jesus, fugia do Evangelho, fugia loucamente. E tinha medo. Muitas vezes esses espíritos, eles têm medo de Jesus por ignorância. Ou toda vez. E quando Jesus me alcançou, era uma perseguição, eu me lembro que ele era tão alto, tão grande. E eu sabe que tamanho eu tinha? Eu não tinha tamanho nenhum, porque eu era o chão. Eu só enxergava a sola. E toda aquela grandeza não fez nada comigo. Me tratou com amor. É isso que os irmãos perdidos na ignorância não sabem.
Então, na hora que vocês sentirem qualquer influência, vibrem amor. Se sentir eletricidade, se sentir um toque, se sentir uma voz, se ouvir uma voz ou se ver, diga, meu irmão, vá lá para o Centro Espírita Simplesmente Amor. Vá para lá. Você encontrará aquilo que você precisa. Que Deus te abençoe. Siga em frente. E se eu te fiz mal um dia, Deus vai me dar forças, porque é da lei, para poder consertar o que eu estraguei. Mas agora, a minha vontade vai me levar para outro lugar. Eu não vou ficar nessa situação que você está me propondo, ou com esse pensamento, ou com esse sentimento. Era isso, gente, que eu queria falar hoje. Tá bom? Deus nos ajude. E agora, vamos pegar a nossa garrafinha de água que trouxe, né? E vamos alimentar essa água também com os nossos fluidos melhores, porque independentemente do estado de qualquer um aqui, nós estamos emanando fluidos bons para nós mesmos. E vamos rogar a Deus. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, o médico das almas, o médico de todos nós. Fechar os olhos e pedir: Mestre amado, nós vos agradecemos por tudo que recebemos e que iremos receber nessa noite. E vos pedimos humildemente por todos esses nossos irmãos perdidos na ignorância e por nós mesmos que tantas vezes nos perdemos na ignorância. Que a luz do vosso amor, traduzida pelo manto de amor de vossa mãe, de nossa mãe amada Maria, a rainha dos anjos, nos abrigue, nos conforte, nos proteja e que possamos todos lembrar que somos filhos do Pai, que temos a herança de Deus e que temos a centelha divina em nossos corações. E evocarmos essa centelha para que, com o vosso auxílio, Mestre, essas águas sejam abençoadas. Essas bênçãos se estendam por toda a vizinhança dos nossos lares, do centro, por todo o nosso bairro, por toda a nossa cidade, por todo o nosso país, por todo o nosso planeta. Que ela toque o coração, todos os nossos amigos, os nossos familiares e os nossos inimigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E agora vamos para a segunda parte do trabalho, né, gente? Vamos lá. Aquela vibração boa, para que todos esses irmãos sejam acordados.